nas promessas de Deus. Eu creio nas promessas de Deus. Eu creio nas promessas do meu Senhor. Eu creio nas promessas de Deus. Eu creio nas promessas de Deus. Eu creio nas promessas do meu Senhor. Se sou fiel no pouco, Ele me confiará mais. Se sou fiel no pouco, meus passos guiará. Se sou fiel no pouco, Ele me confiará mais. Se sou fiel no pouco, meus passos guiará. Fala pessoal, nós estamos aqui para mais um episódio do Bergum Petri, muito bem acompanhados. Meu nome é Gabriel, eu estou aqui com o padre Daniel e o professor Adriano. E hoje já começar convidando o nosso personagem principal do podcast. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo, Senhor nosso. Amém. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Então pessoal, o tema de hoje é música na liturgia. E aqui trouxe pessoas aqui com experiência aqui para poder contar pra gente. A primeira vez que a gente traz também aqui um padre. Prometi pra vocês. Agora o próximo é o Leão 14, né? Só falta um pouquinho pra gente chegar lá. Mas aqui já começando pra introduzir um pouquinho, conta pra gente, por favor, a sua experiência com liturgia. Também um pouquinho, se quiser, da sua história até virar padre. Por favor, padre. Eu me chamo Padre Daniel, né? Padre Daniel Ramos. Eu tenho um ano só de sacerdote, né? Um ano e alguns meses. Né? Fui atraído, né? Eu fui convertido, na verdade, na minha segunda conversão, porque eu me incluo nesse quadro que é comum de muita gente, né? Que nasce católico, mas vive católico sem saber que é católico até uma certa idade, e depois, graças a Deus, né? Tem uma iluminação, alguma ajuda ali e se converte. Então eu fui atraído pela liturgia, né? Foi quando eu era pequenininho, coroinho, aquela coisa toda. Quando eu descobri o que era a missa, que a missa era a missa, que a âmbula, que aquilo que o padre colocava, a hóstia chamava âmbula, o que era um turíbulo. Depois que eu descobri essas coisas, que eu entendi que a missa na verdade era um mistério, aí a minha perspectiva mudou completamente. Eu lembro que foi em junho de 2014 que isso aconteceu. Em junho de 2014, numa aula que eu tive sobre isso, uma formação para acólito, uma aula sobre a missa, os objetos da missa. Eu me converti desde então, apaixonado pela Santa Missa, pela liturgia, enfim, busquei sobre o tema, né? Não desanimei quanto a isso, encantado com isso, e foi isso foi me encantando até me fazer entrar para o seminário. Eu entrei para o seminário encantado, apaixonado pela missa, pela liturgia, queria rezar aquilo tudo ali, né? E aí Deus ajudou, né, que eu fui aceito no seminário, passei por todo o processo e agora fui ordenado. Trabalhei na Serra da Piedade até setembro desse ano, fiquei lá. Tem essa coisa, né, da comunicação, rede social, televisão, rádio, programa, live, podcasts, né? Mexemos muito com isso, uma evangelização ali em cima. Tem assim a evangelização pessoal, né, física, né, com os peregrinos que vão lá, mas a maior parte do nosso apostolado é exercido através das redes. Mas agora terminei meu trabalho lá e agora comecei na cidade de Brumadinho, na paróquia São Sebastião, lá em Brumadinho, onde eu estou como vigário paroquial. Por favor. Eu me chamo Adriano, me chamando de professor, né? Professor Adriano. Eu atualmente hoje, né, sou
músico da Arquidiocese de Belo Horizonte, na Serra da Piedade. Além de ser músico, né, sou administrador aqui, né, da empresa onde a gente está gravando, do Núcleo, e também da Amar School, que é uma escola, né, de música voltada, né, para musicalização infantil. E eu comecei também essa parte musical na igreja, cantando na missa e desenvolvendo isso aos poucos, né. Na época, eu me lembro, eu estava até outro dia, fui na paróquia de Santa Rita, onde o padre cresceu, né, ali, e lá eles cantam, assim, são cantos mais antigos, mais litúrgicos. Eu até comentei isso com o padre, falei assim, padre, é tão bacana, né, apesar de ter um pouco, né, dessa influência, né, do pandeiro, né, do chique-chique, música mais popular, mas é bem litúrgico. E eu comentava isso com minha esposa, porque eu me lembro, quando eu comecei a cantar, eu cantava em coral, eu era o único jovem, e era muito, assim, voltado na liturgia, porque a gente cantava de acordo com Deus conosco. Que eram aquelas músicas ali realmente bem litúrgicas, voltadas para a antífona, né, do dia. Então eu comecei assim. Então é claro que a gente vai passando aí, né, por várias influências. Aí entrei para Renovação Carismática, acabei saindo em seguida. Conheci um pouco da música, né, dessa música gospel, né, que a gente fala que tem essa pegada mais gospel, voltada para evangelização também, mas que não é litúrgica. Então conheci um pouco. Em seguida fiz algumas músicas, né, compus algumas músicas que são temas, né, foram temas de EJC. Eu também participei de EJC, foi EJC Itabirito, JC Ângelos aqui na Pampulha. E assim eu fui caminhando, né? Hoje, assim, eu componho, mas eu tenho feito composições voltadas para liturgia. Inclusive, um santo que eu tenho cantado bastante é um santo que a parte melódica foi eu que fiz. Então, assim, hoje eu estou voltado mais para isso. Não tenho feito composições, né, voltadas mais para o canto mais gospel, né? Sem ser o litúrgico. E aí é isso, assim, hoje eu tenho um carinho muito grande pela música. Eu não vivo sem música hoje. Eu acho que eu tô na Serra da Piedade, assim, porque eu tenho um carinho muito grande realmente pela música. Não só lá, mas aqui também, né, onde eu trabalho, assim, eu sempre busquei isso. A minha vida é a música. Posso dizer isso. Muito legal. Eu vi que você fez uma diferenciação entre música litúrgica e música não litúrgica. Você poderia explicar um pouquinho sobre isso? Então, eu costumo, assim, eu acho que é fácil de diferenciar. A música litúrgica e a música não litúrgica, eu vou falar de forma bem, assim, leiga, né? Eu acho que para todo mundo entender. E também, eu acho que o padre pode explicar melhor do que eu. Quando você tem uma música que não encaixa na celebração, é uma música que ela não é litúrgica. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, né? Eu costumo muito escutar, eu vou em muitas paróquias, porque a gente tem filhos, né, pequenos, então a gente fica tentando o horário de missa, sempre quando dá, a gente sai correndo, é assim que funciona com criança. Aí eu chego numa paróquia, às vezes, tá cantando assim, renova-me, Senhor Jesus, na hora do ato penitencial. Essa música, ela não é litúrgica. Ela não tem a fórmula da oração, né? Que tem que estar dentro ali, tem que estar no missal, tem que estar... É um perdão, né? É um momento importante da missa. Renova-me, Senhor Jesus, a gente cantaria, por exemplo, num grupo de oração. Entendeu? A gente cantaria no grupo de oração. Ou no final da missa, né? Acabou a missa, o padre deu a bênção, renova-me, Senhor Jesus. Pode, né? Acabou a missa. Mas não é uma música para se cantar dentro da missa. Então, assim, uma música litúrgica, ela tem que ter a fórmula, né? Ela tem que estar dentro daquele padrão litúrgico. É fácil a gente diferenciar isso. Por exemplo, quando a gente vê, geralmente, os cantores católicos, né, compõem músicas que são músicas que não são litúrgicas. Hoje, se a gente pegar, são poucos compositores que têm essa vertente, assim, sabe? Que compõem músicas litúrgicas que você consegue realmente colocar numa Santa Missa. É pouco, muito pouco.
tá? São muitos os cantores que querem, que fazem, né, músicas católicas, que a gente fala aí que tá no mundo gospel, né? Esses são muitos. Então é fácil também entender isso, sabe? Diferenciar assim. Mas na parte mais teórica, assim, eu acho que o padre vai saber falar melhor do que eu. Já. A questão de música litúrgica, ela é muito simples, né? Primeiro, quando a gente olha para aquilo que a gente chama de parte fixa da missa. Aí é muito simples saber o que é litúrgica e o que não é, né? Parte fixa da missa, que são aquelas orações que não é fixa, né? Não muda, né? Que é o ato penitencial, a glória, o santo, o cordeiro, né? Isso aos domingos sempre vai ter, fora quaresma, advento, que não tem essas músicas finados, né? Também não se cantou glória. O litúrgico é aquilo que a liturgia já propõe como oração, né? Ou seja, temos um ato penitencial lá no missal, aquele livro, né, que o padre usa, né? Tem gente que acha que aquilo é Bíblia ainda, não, que chama missal. É um livro pelo qual nós nos guiamos ali para a celebração da Santa Missa. E ali tem a oração, né? A música litúrgica, a música sacra, nada mais é do que uma oração cantada, né? Não é uma música, pura e simplesmente, não foi fabricada como música. Ela é uma oração primeiro e depois ela é musicalizada. E aí vem, sei lá, por isso que tem a Ave Maria de Bach, a Ave Maria de Node, a Ave Maria de Schubert, a Ave Maria de tanta gente, sobretudo os clássicos, né, que gostavam muito de fazer isso, enfim. O texto permanece o mesmo, modo de cantar que varia. Então, esse, de fato, o exemplo que o Adriano deu, né? Renova-me, Senhor Jesus, no ato penitencial. Por quê? Porque não tá, a letra não é essa. Se vocês abrirem no missal, vocês vão ver que a letra que está lá, a fórmula, as opções de ato penitencial são outras. Isso vale para o glória, isso vale para as partes fixas. Outra coisa que é bom para a gente entender, né? Esse universo daquilo que é litúrgico, aquilo que não é, a intenção da música, né? A música, a liturgia, ela tem um valor universal, né? Ela é universal. A liturgia é um culto, né? É um culto, a definição mais simples, vamos dizer assim, que a gente tem da Santa Missa, que é um culto público, ou seja, público não é uma coisa privada. E existem músicas que, por mais que sejam religiosas, elas são muito, muito intimistas, né? São boas, mas para o âmbito privado da pessoa. Elas não adquirem um valor universal, como algumas músicas, alguns textos, alguns hinos, né? Que são usados propriamente na liturgia, eles adquirem. Então, só está com dúvida do que é litúrgico e que não é, né? Basta olhar o que está dentro do missal. Está tudo lá, não tem segredo nenhum. Claro, né, que para a gente conseguir fazer isso, ter essa consciência, tem que saber o que é a missa, o que significa o missal, saber que a missa ela é de ordem jurídica, né? Não é uma coisa espontânea, o missal, né, é um código de lei, né? A gente não pode sair fazendo o que a gente quer do jeito que quer. Isso está totalmente voltado, né, para os 3 primeiros dos mandamentos, para os 3 primeiros, que é o amor a Deus sobre todas as coisas, né? Então, no fundo, por amor a Deus, por obediência, né, a Deus, em primeiro lugar, que nós devemos tudo, que a gente procura, né, deve procurar seguir, obedecer, né, se esmerar para que a missa saia como está ali, né, prescrito. Perfeito. O senhor acabou de falar, né, que a função da música, então, é uma oração cantada, um estímulo a mais para que o fiel consiga focar na oração, né, viver o sacrifício. Sim. O interessante, então, quando a gente pensa nisso, quais devem ser os principais critérios para a gente escolher a música? A primeira coisa é o texto, né? O que a música tá dizendo. Começando pelo texto. Se for das partes fixas, tem que ser aquilo que está no missal. Por isso que eu disse que é fácil. Está lá escrito exatamente, sem mudança nenhuma. Acontece muito, padre, só te interrompendo, o santo, por exemplo. O santo eu aprendi com o padre Daniel. Foi. Lá na Serra da Piedade, porque a gente vai aprendendo, né? Tem muitos santos que cantam assim, santo, santo é, né? Santo, santo. E na verdade o texto não é assim. O texto é santo, 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 Senhor Deus do universo. É justo. Não tem nada. Ainda bem que isso é passar de leis. Porque é um detalhe pequeno, mas isso é um detalhe pequeno que o resultado é grave, cujo resultado é muito grave. E eu vou depois que eu der isso, eu volto para essa sua pergunta. Porque o santo,
As pessoas cantam. E santos que são populares, tá? Santos que são populares, que eles são cantados assim. É santo, 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 e aí depois fala, é o Senhor. Não, aí matou a liturgia toda por causa de um verbo. Um verbo que é uma letrinha só com acento. Matou. Porque a missa, ela é um diálogo entre os fiéis e Deus, entre o sacerdote e Deus. Então a gente está falando com Deus diretamente. Mas o que eu estou dizendo? Santo, santo, santo. Eu estou falando para quem? Estou falando para Deus. Eu chamo Deus santo, santo, santo. Está no Apocalipse. Isaías também vai dizer que lá os anjos, quando oram diante de Deus, ele vai dizer santo, 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 etc. Então, é uma conversa com ele. Só que eu digo, santo, santo, santo é o Senhor. É uma explicação. Eu estou explicando. O que eu estou fazendo? Eu estou explicando para Deus aquilo que ele é? Estou explicando para ele, santo é o Senhor, Deus do universo? Não. Aí parece que mudou a missa, ela foi redirecionada, não é mais para Deus, né? Parece que se eu estou explicando para o povo, né? O santo eu não estou cantando para Deus, eu estou cantando para o povo. Pelo menos a impressão que fica é essa. Então você coloca uma palavrinha ali, você matou o santo, matou a intenção da liturgia. Então não tem esse é ali, né? Isso não é português básico, né? Não é nem questão de liturgia, é questão de português. Mas agora tem tem uns critérios, né, para escolher a música litúrgica, né? Que ela tem que ser verdadeira arte, né? Ela tem que respeitar, né, aquilo que nós temos diretórios, né, que rege a música sacra. Temos aí o canto gregoriano como norte, né, como ideal de música litúrgica. É aceitável aquilo que varia dele, porém nem tanto, né? As variações do canto gregoriano são aceitáveis, são estimuladas inclusive, mas é porque a música ela tem que ser, e ela também tem que ser verdadeira arte, não é? Ela tem que ser bela, verdadeira arte, tanto aqui, tanto em qualquer outro lugar. Qualquer outro lugar, quando escuta essa música, ele tem que reconhecer a beleza daquilo que está sendo cantado, a beleza daquilo que está sendo ouvido. Porque tem músicas que em determinados lugares é audível, né, boa, apreciável, tem músicas que em determinadas culturas é ruído, né? Por uma série de questões, né? Enfim. Mas a música litúrgica tem que ter esse cuidado, né? Ela não pode ser ruído em lugar nenhum, né? Porque a igreja é católica, universal, né? Então vai escolher a música litúrgica, quer cantar, né? Olha o texto, vê se o texto ele tem esse valor universal, se ele não é um texto muito privativo. Isso eu não estou dizendo quando não é parte fixa. Quando é parte fixa não tem conversa. Quando é parte fixa é o que está lá, que está escrito mesmo no missal. Perfeito. Então, a gente já tem o objetivo da música, o que é a música, como escolher a música, porque eu passo a falar de quais instrumentos podem usar a música, né? Então, o que a gente pode falar? Violão. Esse é um assunto muito polêmico, né? Porque o Concílio Vaticano II ele fala, né, da enculturação, né, fala, né, que se pode ter, né, não tem problema nenhum. Eu acredito que isso foi interpretado de maneira muito selvagem, né? Então acabou que virou um pouco virou um termo popular, né? Virou bagunça, né? Mas pode-se colocar outros instrumentos na liturgia desde que eles corroborem para a música, não é? Para o canto. Isso é fundamental, gente. Uma coisa que acontece muito: instrumento não pode roubar o lugar das vozes na liturgia. Nunca ele pode sobrepor. Se ele está na música, ele sustenta. Por exemplo, né? Um instrumento que é próprio nosso, né? A igreja dá prioridade para ele, que é o órgão. O órgão ele tem uma função muito simples, que é sustentar o canto. Ele só sustenta o canto e mais nada. Pode fazer algum floreio daqui e acolá, mas ele precisa, até o órgão, ele precisa estar em favor, né? Ele deve estar em favor da música, né? Para sustentar aí o canto. Agora, se for colocar algum outro instrumento, algum violão, que tenha isso em mente, né? De evitar ficar preocupado com melodia, porque o problema é esse. Existe uma hierarquia dos componentes da música, né? Eles são ordenados hierarquicamente. Tem a melodia, a harmonia, tem a percussão, né? O ritmo. A melodia está lá, não tem, ela é livre, né? Vamos dizer assim, a melodia é um pouco mais livre, né? Depois da harmonia, o ritmo está lá embaixo, porque
coisa mais animalesca que tem, porque ele mexe com o corpo, né? Você tá dependendo é o batido da coisa. O batido da coisa te leva te pede determinadas reações, mas reações corporais, né? Não tem jeito, a música ela é ressonância, ela afeta a gente, não tem jeito. Então, dependendo do que você coloca na missa, você provoca no fiel uma reação que é indesejada. Por muitos anos não se tinha instrumento nenhum dentro da igreja, era só as vozes, né? Porque a melodia ela está muito mais ligada à parte racional do homem. Então o homem, ele não vai, na hora que ele vai rezar, ele é convidado a elevar o seu espírito, ele é convidado a elevar a sua inteligência a Deus, para que depois de ter elevado a sua inteligência a Deus, a sua vontade seja convidada, né? A vontade, o afeto, ele vai entrar depois, mas o que entra primeiro numa igreja é a inteligência. Se você pegar qualquer livro de espiritualidade aí, você vai dar São Francisco de Sales na Filoteia, os exercícios deles, ele começa pedindo que nós façamos um esforço intelectual. Você coloca diante de Deus, né? Deus está vendo tudo, Deus está acima de você, Deus está em todos os lugares, né? Se você está no sacrário, faça esse esforço intelectual de ver, de perceber que Deus está ali diante de você. Então, a primeira coisa que é afetada é a inteligência, né? A gente busca elevar a nossa inteligência a Deus para que depois a nossa vontade, enfim, o resto seja convidado, seja envolvido por envolvido pela oração. Determinados instrumentos, eles têm instrumento que por si já é muito perigoso, sobretudo instrumentos de percussão, né? São mais perigosos, né? Até mesmo os outros que são mais melódicos, que pegam o emocional. Outra coisa que também não tem a ver com oração. A oração não é emoção, né? A oração, a gente pode se emocionar como resultado da oração, né? Isso acontece muito, né? É muito comum a gente se emocionar, mas a oração ela não é isso. Então, quer colocar um violão, quer colocar algum instrumento até de percussão, vigia quanto a essas coisas, né? Porque é injusto. A pessoa ela vai na igreja buscando rezar, buscando se recolher, ainda tem isso, né? A oração, o movimento da oração é de recolhimento. Existem coisas que fazemos na missa, instrumentos que se tocam na missa, modos de cantar na missa, que ao invés de provocar o recolhimento, dispersa, né? É uma coisa muito vasta, né? Até o jeito de cantar, se for um cantado gemido, também atrapalha, provoca uma outra coisa, uma outra relação, um estímulo, às vezes até perigoso, né? Às vezes a pessoa pode sair e entrar numa igreja querendo fugir de um vício e sair da igreja com o seu vício reforçado, né? E a luta dela vai toda por água abaixo. Então, por isso, todo cuidado é pouco. Lembrando que a música, o objetivo da música é fazer com que o fiel reze, favorecer um ambiente adequado para a sua oração. Perfeito. Como a missa é para ser rezada, né? Então a ideia é sempre trazer músicas e ambientes que possam permitir a oração. Então, mesmo quando a gente olha documentos, por exemplo, do Concílio Vaticano II, com essa questão da participação ativa do fiel na missa, é uma participação ativa, mas não precisa ser barulhento. Não precisa ser com muitos gestos corporais, a ativação está no escrito. Justo. Então, aí eu faço uma pergunta. Você está falando de instrumento de música. Quando é que eu posso bater palma na missa? Eu não vou usar nem argumento litúrgico, não vou nem apelar para a piedade de ninguém. Eu não vou dizer que ali é o Calvário, não sei o que, Cristo está sendo... Porque de fato Cristo está ressuscitado, tem gente que contra-argumenta assim, que Cristo ressuscitou e não sei o que, né? Como se... Eu acho que isso não melhora, acho que isso piora a situação, né? Cristo ressuscitado, glorioso na sua glória, se faz um pão diante de mim, né? Meu Deus, Deus Todo-Poderoso está ali na Eucaristia e eu vou me julgar no direito agora transformar. Não, agora é festa, agora é bagunça, eu não vou me recolher, eu não vou me contrair, eu não vou me entristecer pelos meus pecados. Eu devia me entristecer assim, porque olha o absurdo que é um Deus que criou o céu e a terra, que agora é uma coisa, né? Que está ali. Totalmente vulnerável ali sobre o altar, né? Mas só para vir até nós, é um absurdo. É um absurdo. É claro que Deus ele fez uma coisa absurda, né? Não satisfeitos de fazer uma, eles fazem coisa, né? Dizendo a grosso modo. Mas eu não vou nem apelar para isso, não. Como eu falei, a missa, a música litúrgica, ela tem que favorecer o recolhimento do fiel. Qual que é o efeito que a palma provoca? Provoca dispersão. Então, ela é contrária ao ambiente da própria missa. Você pode aplaudir, sei lá, aniversário, qualquer outra coisa, um ambiente de festa, né, que já está todo mundo disperso mesmo. Mas na missa, qualquer coisa não deve entrar na missa, qualquer coisa que dispersa. Nada. E a palma, ela querendo ou não, ela é dispersiva.
Perfeito. Eu gostaria de tirar mais dúvidas sobre essa questão. Por exemplo, existem momentos depois da bênção final, que vamos comemorar o aniversário de alguém, né, umas boas, renovação de votos. Neste momento, já aconteceu toda a celebração da palavra, a celebração eucarística. Ainda assim, quando o padre pede para eu bater palma para um aniversário de alguém, eu devo me recolher? É porque a igreja... Polêmico, né? A igreja, ela é... Não, mas isso é uma coisa bem séria. Eu não sei por que isso acontece, as pessoas pensam nisso, se não pensam, se não querem... Não sei, né? Vamos falar a verdade também, que tem o dado da fé aí, que hoje em dia está muito mais fraco, né? Mas, enfim, a igreja, sendo parabéns para a pessoa antes da missa, depois da missa, fora da missa, a igreja, geralmente as igrejas são dedicadas, ou seja, elas são consagradas, são santificadas, são reservadas totalmente para Deus. E já começa aí. Então, assim, a igreja é o lugar por excelência do culto a Deus. É um lugar que tudo está voltado para Ele, não está voltado para o homem. A Dona Maria, claro que todo mundo pode amar a Dona Maria pode ajudar a comunidade, a Dona Maria pode fazer tudo pela comunidade. Mas a igreja nós nunca vamos poder nos voltar para Dona Maria e falar parabéns, Dona Maria, exaltada, louvada seja Dona Maria, e nem ela tem o direito de exigir isso, porque tudo ali volta-se para Deus, né? É interessante uma outra coisa, né? No latim, quando se reza a missa em latim, né? Independente da forma do rito, a missa em latim, no final dela, aqui no Brasil é "Ide em paz, o Senhor vos acompanhe". No latim é "Ite missa est". É como se diz, despede o povo e diz, isso é a missa começou, na verdade, né? Para falar que aquilo que eles viram ali, missa é missão, né? Tem que ser imitado na vida. O que acontece na missa? Tudo que é o tudo da igreja, tudo, ou pelo menos deveria, né? O chão da igreja, o piso, a planta que você coloca ali, os vasos sagrados, a toalha, o pano, cor, tudo que está ali dentro está voltado para Deus, tudo. Aí, agora, só porque a âmbula faz uma função importante, eu vou começar a exaltar a âmbula, cantar parabéns para a âmbula. Não faz sentido, né? Tudo ali está voltado para Deus. Por mais assim que humanamente é bonito, humanamente, né? A gente, claro, fazer uma homenagem para que a gente gosta. Cada coisa tem o seu lugar, cada coisa, né, tem o seu momento. O que é mais indicado, é mais saudável, é mais bonito, é mais cristão, se no final de uma celebração, depois da celebração, não dentro, evidentemente, rezar por aquela pessoa, aí ótimo. É aniversário dela, foi Deus quem deu a vida dela, então a gente vai agradecer a Deus pelo dom da vida daquela pessoa ali. E não voltar, né, fazer um parêntese dentro da própria igreja, agora um parêntese, agora deixa Deus aqui, vamos cantar para ver se falando, depois a gente volta para Deus, né? As pessoas podem não pensar nisso, né, podem não ter essa intenção, mas na prática, na realidade, é isso que acontece. Quão difícil é fazer uma ação de graças depois disso? Agora, e outra coisa, gente, às vezes a gente passa por moralista, não é problema, né? Você não tem problema passar por isso, mas eu já falei em várias homilias, nós não temos o direito de atrapalhar a oração de ninguém. Isso é um pecado gravíssimo. Se eu atrapalhei a oração de alguém, eu pequei gravemente. Essas coisas, essas palmas que são dispersivas, às vezes até, eu sei que é polêmico, eu sei como é que a gente vai fugir, por exemplo, dessas coisas. Na minha paróquia tem comentário, por exemplo. Comentário atrapalha, né? Também atrapalha a pessoa a fazer a sua ação de graças ali, né? Acabou de comungar, está com a presença ali santíssima de Nosso Deus dentro dela, e ela não tem espaço ali para se recolher, né, imediatamente após ter comungado, após a missa ter encerrado, né? Então isso é gravíssimo. O modo como a pessoa vai à missa, né? As roupas indecentes que as pessoas usam, que distrai as pessoas, né? Tem gente que, mas a culpa não é minha, a pessoa não tem que olhar. Não, a gente fala tanto de misericórdia, tanto de compaixão, mas a gente não tem compaixão e misericórdia para uma pessoa que é, por exemplo, viciada nos pecados contra a pureza. Isso tem muito hoje em dia, e eles sofrem também, e vão à igreja para buscar uma força, um auxílio, mas chegam lá, são distraídas porque uma pessoa corrupta, indecente, acabaram de ser interrompidos na sua oração. Então é um pecado grave, né? Então é falta de caridade com o próximo, buscar ou dispersá-lo, né, por meio dessas coisas aí, ou distraí-lo. Vou trazer uma pergunta difícil para o professor também, para tratar assuntos
Quando a gente vai aqui, né, com um programa voltado à catequese, né, quando a gente pensa aqui numa instrução geral da missão romana, a gente pensa, está escrito de forma clara que a música gregoriana é a excelência da missa, como o senhor falou. Como é que a gente poderia fazer para instruir os nossos músicos a se aprofundarem, a se aprofundarem mais nas músicas da igreja, que sempre cantaram na igreja, nessa questão da tradição, ou de como tem essa questão, não somente as músicas que estão acostumados a cantar em retiros, né, em encontros de movimentos, as sessões, sem parecer um tradicionalista chato, sem parecer um moralista, sem parecer alguém que quer impor alguma coisa. Como que a gente pode ter essa sensibilidade, tanto com a missa, mas tanto com o jovem que quer participar da igreja e só encontrar essa forma de participar? Deixa eu pensar. Assim, é complicado porque fazer o certo é chato. Sabe assim, esse é o pensamento, sabe? Hoje da juventude, eu falo porque eu já passei por isso, né? Hoje, né, eu sou um senhor, um jovem senhor, mas assim, eu acho que o primeiro é querer aprofundar, querer fazer o melhor. Primeira coisa é isto. E assim, é preciso estudar. É claro que eu tô falando aqui de estudar, é claro que eu preciso ainda aprofundar muito mais. Mas eu acho que o básico bem feito, assim, e sem enfeitar demais, já tá ótimo, sabe? Por exemplo, primeira coisa, as partes fixas. Eu acho que isso não pode ser alterado, não, né? Assim, é importante ter essa consciência de saber qual que é a fórmula correta do ato penitencial, porque é uma fórmula para cada tempo litúrgico, então é preciso entender isto. É preciso entender a questão do glória. Glória não tem refrão, né? Não existe refrão, é uma oração também. Então, posso cantar o Glória da Eliane Ribeiro. Se você pegar ali, né, tem a oração. Então, talvez assim, é o que eu falo, talvez cante ali o início e vá direto, entende? Assim, Glória Anjos do Céu, a mesma coisa, cante a primeira parte e vá direto, sem cantar o refrão. Já tá bom, é o básico, né? Porque as músicas litúrgicas requerem um pouco de aprofundamento, sabe? Assim, eu acho que é um pouco difícil hoje, na realidade que a gente tem hoje nas igrejas, das pessoas se esforçarem, porque elas já se esforçam, sabe? Eu percebo muito isso. Mas, por exemplo, tem muitas músicas, por exemplo, Deus Conosco mesmo, eu estava até vendo a antífona de hoje, que é: não me abandoneis, Senhor, meu Deus. Nem fiqueis longe de mim, vinde em meu auxílio, ó Senhor, força da minha salvação. Se você pegar lá no Deus Conosco, tá assim: não me abandone, Senhor, vem socorrer, vem socorrer. Eu lembro porque eu cantei muito, então tá dentro da antífona, e é uma música fácil. Música fácil, então poderia ser uma música de entrada, né? Aí vamos caminhando, ato penitencial, né? Tempo comum. Quais são o tempo comum? Se você pegar lá na liturgia, eu posso até dar uma dica aqui para você. Tem um aplicativo que chama iLiturgia. No iLiturgia você consegue saber direitinho qual que é, né, a liturgia do dia. Então lá você consegue preparar a Santa Missa, né? Então, o ato penitencial, qual que é o tempo que eu estou vivendo? O tempo comum, então tem as fórmulas voltadas para o tempo comum. Eu estou no tempo da quaresma, tem as fórmulas voltadas para o tempo da quaresma. Então isso é muito importante, porque senão eu estou cantando um ato penitencial que é do tempo comum no tempo da quaresma, né? Então a gente precisa se atentar a isso. Aí a gente vai caminhando, né? Vai glória, em seguida é importante também a questão do salmo, né? O salmo também. Sempre foi cantado desde a tradição. O salmo tem que ser cantado, mas tem que ter também um cuidado para não deixar ele sensualizado. Entendi. Eu acho que é a palavra certa. Porque tem que ter uma oração, né? Não pode ter muito melisma, não posso ter muita volta, não posso ter muito acorde, tem que ser uma coisa mais reta.
E na liturgia também, isso é bem complicado de entender, os salmos, eles têm uma entonação. Isso é bem complicado também. Eu ainda preciso entender um pouco mais sobre isso, sabe? Eu tava dando uma olhada esses dias, porque a gente faz melodia de salmo, né, para a Arquidiocese, lá no Cântico Pietatis, que é até um canal da Arquidiocese. Então, assim, às vezes eu fico, meu Deus, não sei se é isso que esse salmo precisa passar, não sei. Porque tem uma dificuldade. A melodia, ela precisa ter uma entonação voltada para aquele contexto, para aquele texto que está ali. Então o salmo também tem que ter muito cuidado. E aí a gente vai caminhando, né? Caminhando ali pela liturgia e a gente tem as ofertas, né? Canta as oferendas. E aí também tem que ser algo voltado, tem que ter, né, padre? Tem que falar um pouco do pão e vinho, né? Como é que... É bom falar, né? Porque, na verdade, o ofertório, você sabe que ele foi introduzido, a música de ofertório foi introduzida depois, né? Ela é mais recente. Antigamente não tinha. Antigamente um canto próprio, né, para o ofertório. Canto ofertório não tinha. Às vezes ficava só no órgão, só quando se preparava as oferendas, mas não tinha. Mas se vai cantar alguma coisa, evidentemente tem que haver com oferta. Não só de pão e vinho, mas também às vezes até porque se oferta junto com pão e com vinho, oferta a própria vida, né? Tem as suas intenções ali, etc. Né? Então é importante também ter algo, né, assim, tem que estar ligado a essa questão da oferta, né? Em seguida o santo, né? O santo também é uma oração, não pode alterar, tem que estar dentro ali do texto, né? Igual o padre falou, foi até uma posição, na época eu cantei um santo errado e o padre veio e me corrigiu, e eu não sabia, e realmente a maioria dos santos, ele tem, se você for pegar aí o geral, né, esses santos que a gente canta, todos têm, todos. Tá? Inclusive eu tive que compor assim, a parte melódica para que eu consiga ter repertório, porque eu achei um apenas que não tinha. Então, assim, aí depois do santo tendo esse cuidado, a gente tem o cordeiro, né? Né, assim, que é importante, que é uma oração também. Eu fico vendo, meu Deus do céu, cada canto, às vezes, que eu escuto, que não tem nada a ver com o Cordeiro de Deus que Deus pegado. Ou ele é em português ou ele em latim, né? Não tem que mudar a oração. É um dos dois. E em seguida, o canto da comunhão. Eu não sei nem se a pós-comunhão ela tá dentro desse, né? Mas eu vejo que muitas igrejas cantam, né, após comunhão. Mas a comunhão também ela tem que estar ligada ali com essa antífona, né? Tem a antífona da comunhão. É claro que é muito difícil. Hoje a gente tem poucas músicas que estão bem assim ligadas ali à antífona. Mas a gente tem músicas de comunhão, né? Que eu acho que é o básico. É o básico ali, bem feito, né? Sem enfeitar muito. E aí eu deixo uma dica também para quem for tocar o violão, né? O violão, ele não pode ser um violão batido. Ele tem que ser um violão mais... Dedilhado. Dedilhado. Para tocar. Sem ritmar muito. Porque as pessoas não podem querer dançar e bater palma. Eu acho que é a obrigação de quem está cantando, né, ter esse cuidado. Porque senão, se você ritmar muito, as pessoas vão começar a bater palma e dançar. É assim que funciona. Tá? Eu falo com experiência aí, né? É o máximo que você puder reduzir nessa parte rítmica, levar as pessoas realmente à oração e fazer o básico já é o suficiente. Para que a pessoa não possa confundir o sentimento dela com a experiência de Justamente. Isto. Justamente. Mas é difícil fazer o pessoal entrar nisso aí. É muito difícil. É um desafio enorme, né? Exige boa vontade, né? Exige conhecimento, tem que ter o desejo, né, da parte do músico de querer voltar para isso, mas não é difícil. Difícil não é, né? Basta querer. Se quiser, a gente... mas como é que eu vou fazer com o violão? Porque a gente achou que a música litúrgica é uma árvore de Natal, né? Que tem que ser pendurando tudo, né? Tem que ter árvore de bolinha, tem que ter pisca-pisca, tem que ter. A gente tem coisa na igreja que tá lá porque a pessoa pôs na cabeça que tem que ter e na verdade não tem, né? Então, tem que ter violão, tem que ter isso, tem que ter aquilo e na verdade não tem. Mas... É só um presente mesmo. Justamente.
Justamente. Para finalizar, então, a gente falou muito dessas questões. Então, para quem se interessou, quer aprofundar, quais documentos consultar, não sei, livros, às vezes próprios professores, sua própria escola de música, mas o que vocês recomendam para os jovens que estão assistindo? Tem esses aí que já são comuns no século V concílios, são em geral do missal romano, né? Vale a pena consultar esses aí, sem o catecismo da Igreja Católica, evidentemente. Mas eu indico 2, né? Como muito, muito importante, sobretudo por o tempo atual. Um é o documento, né? Pontifício tra le solitudini, do Papa Pio X, São Pio X. E um outro livro que chama Inteligência, Música e Personalidade, né? Deve ter 1 ano ou 2 que foi traduzido para o português. Fala justamente do efeito que a música causa, qual que é o efeito, né, que determinados tipos e ritmos causam na pessoa, né? Como todas, que são essas... quem está nos ouvindo, lendo essas duas obras, esses 2 livros, eu acho que já vai ficar assim... Vai criar uma consciência e um conhecimento. Coloco à disposição, né, para o que precisarem. Rogério, deixa o meu contato, o contato da escola, tá? E me procurem se precisarem de algum ajuste, alguma, né? Não atendo mais, né, a parte vocal, mas eu tenho pessoas para indicar. Mas assim, o que for necessário aí para ajudar nessa parte litúrgica, o que eu souber, claro, eu estou à disposição. Então, a gente começou o podcast trazendo um seminarista, trouxemos um religioso, trouxemos o pessoal do Escalada, que está aqui com o padre. Então, a gente tende a trazer diferentes vocações que a igreja proporciona, e a pastoral da música é uma delas, né? Então, quando a gente pensa de vocação em servir, a gente está aqui para servir a Deus e entregar a vontade dele. Então, esse vídeo aqui não é mais apenas um puxão de orelha ou uma ideia de impor coisas sobre as pessoas, mas sim de dizer que para melhor servir a Cristo, melhor amar a Cristo, nós temos que também se adaptar à vontade dele, e uma vez que a gente entende isso, todo o resto fica fácil. É quando a gente entende que a gente não está tocando a música para a gente aparecer, mas para Cristo aparecer. A gente não está tocando a música para minha mãe bater palma para mim, mas para aparecer. Então a gente entende que a música tem uma função, e a gente está aqui também para dar esse alerta, mas também dar essa catequese, que é o final desse vídeo. Então eu queria agradecer imensamente. Para de história, né? É isso aí. Então, não se esqueçam de curtir, compartilhar o canal, se inscrever, escutarem boas músicas, irem na missa, se confessarem. E é isso, pessoal. Até uma próxima. Se sou fiel no pouco, ele me confiará mais. Se sou fiel no pouco, meus passos guiará. Se sou fiel no pouco, ele me confiará mais. Se sou fiel no pouco, meus passos guiará.